Estava só quando me achou, se aproximou e me abraçou, mesmo sem eu merecer, me ofereceu o seu amor. Meu coração se inspirou a te dizer como eu estou, me compreendeu, me perdoou, e eu só vou te agradecer. Eu sei, tua graça me salvou. Meu Deus, brilha em mim. Tem dias que afastado estou de um lar de paz e de amor. Clamo a Deus por seu perdão, sua cruz me dá a salvação. Trocaste o céu por tanta dor, pra eu viver ele morreu. Mesmo se eu me arrepender, sua graça dá o seu perdão. Eu sei, tua graça me salvou. Meu Deus, brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, sua graça brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, eu sou teu. Brilha em mim, brilha em mim, sua graça brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, eu sou teu. Brilha em mim, brilha em mim, sua graça brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, eu sou teu. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Ontem nós estudamos o tema O Pior Adversário e hoje nós vamos estudar o tema Vencendo o Adversário. E eu convido vocês a lerem comigo Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 a 9, que diz assim: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Notem que aqui está contando para nós que houve uma guerra no céu entre Jesus e Satanás, a ponto de Satanás ter que ser expulso do céu. Como que isso se aconteceu? Veja, o livro História da Redenção, de Ellen White, nos conta que Deus o Pai, ele fez uma grande reunião e ele chamou todos os anjos. E então, nesta reunião, ele apresentou para os anjos o seu filho, Jesus.
E ele disse para os anjos que Jesus era como ele, era Deus. E que da mesma forma como ele era adorado, o seu filho também deveria ser adorado. Da mesma forma como ele era obedecido, o filho também deveria ser obedecido. E que a vontade do Pai, o que o Pai pensava, também era a vontade e o pensamento do filho. E após esta reunião, os anjos então se curvaram, prostraram perante Jesus e o adoraram. Entre aqueles anjos que estavam nessa reunião, estava Lúcifer. E Lúcifer era no céu o governador de todos os anjos. Ele também se curvou e prostrou perante Jesus, porém, ele se curvou contrariado. E após o término daquela reunião, Lúcifer fez uma reunião paralela. Chamou alguns anjos e começou a contar-lhes a respeito da sua insatisfação. Ele disse para os anjos que, como governador dos anjos no céu, era ele quem deveria estar no lugar de Jesus. E que Deus estava sendo injusto com ele. E que Deus não gostava dele. E então Lúcifer mostrou que estava com inveja de Jesus. Almejava o lugar de Jesus. E então Lúcifer, nessa reunião, começou a envenenar aqueles anjos contra Deus o Pai. Alguns anjos ficaram do lado de Lúcifer. Porém, com a chegada de outros anjos para a reunião, e estes anjos conversando com esses anjos que estavam do lado de Satanás, de Lúcifer, acabaram se arrependendo e voltaram a ficar do lado de Jesus. Amém por isso. Porém, uma grande quantidade de anjos resolveu ficar do lado de Lúcifer. Sabe, o Espírito de Profecia diz que Deus teve muita paciência com Lúcifer. Deus chegou e falou pessoalmente com Lúcifer várias vezes. Conversou com ele, explicou para ele, tentou convencer ele do pecado que ele estava cometendo, da inveja, do ciúme que ele estava tendo a respeito do seu filho Jesus. Mas a situação foi ficando cada vez pior e insustentável, a ponto de haver uma guerra no céu. E Lúcifer, juntamente com os anjos rebeldes, foram expulsos do céu, como disse Apocalipse 12, dos versos 7 a 9. O livro História da Redenção conta que passou-se um tempo e Lúcifer foi encontrado sentado, de cabeça baixa e muito triste. E então Lúcifer foi até o portão do céu. E ao chegar no portão do céu, ele viu um anjo passando. E ele chamou aquele anjo e ele pediu uma audiência com Jesus. E foi-lhe concedido esse pedido. Jesus saiu para conversar com ele. E quando Jesus chegou, Lúcifer falou para ele o seguinte, que ele estava arrependido e que desse uma nova chance para ele. E ele prometeu para Jesus que se Jesus desse uma nova chance, que se ele entrasse lá no céu e que ele se submeteria à autoridade de Jesus. Nesse momento, Jesus chorou e disse para Lúcifer o seguinte, que a sua oportunidade de salvação tinha se esgotado e que era irreversível e que ele não poderia mais entrar para o céu. Nesse momento, amigo,
Lúcifer olhou para Jesus e aí então ele mostrou a sua verdadeira face. Ele se revoltou e começou a zombar dos outros anjos. Sabe? Jesus leu o coração de Lúcifer e viu que ele não estava verdadeiramente arrependido. Lúcifer apenas ele estava chateado, triste, porque quando ele foi expulso do céu, ele tinha perdido parte dos seus poderes, parte do seu status. E então, por isso que ele estava diante de Jesus. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, se você retornar para dentro, para o céu, você vai voltar a fazer as mesmas coisas. No momento, Lúcifer ficou revoltado e começou a caçoar, a zombar e a provocar os anjos que estavam ali perto, e mostrou a verdade. Caiu a cara dele, caiu a sua máscara, melhor dizendo, mostrando que Jesus estava correto na sua interpretação quando ele leu o coração de Lúcifer. E então Lúcifer ficou revoltado e ele saiu de lá, e aí, então ele começou a tentar vários planetas e chegou aqui no planeta Terra e encontrou Adão e Eva e começou ali a fazer a sua perseguição aos filhos de Deus. Ele sabia que contra Deus ele não tinha poder, não podia. Então ele resolveu atormentar, flagelar os filhos de Deus, porque ele sabia que atingindo os filhos de Deus, Deus ficaria muito triste. E aí foi assim que ele começou a estragar a vida do ser humano aqui nessa terra. Isaías capítulo 14, dos versos 13 a 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só aqui está falando dos pensamentos que tinha Lúcifer em seu coração. Ele queria tirar Jesus do seu lugar e assumir o lugar de Jesus. Ele era uma pessoa gananciosa, invejosa, tinha ciúmes de Jesus. Então, como ele foi expulso do céu e não tinha mais a oportunidade de cumprir os seus desígnios, de tirar de Jesus o lugar dele, ele veio então a esta terra e começou a perseguição e a destruição dos filhos de Deus e tentou Adão e Eva. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui nesse texto está dizendo o seguinte, que agora todos aqueles que ficarem do lado do inimigo de Satanás, Satanás passa a perseguir eles. E somos nós, todos nós que vivemos piamente em Cristo Jesus, que escolhemos ficar do lado de Jesus, somos perseguidos agora por Satanás. Veja, Cristo veio a essa terra, nasceu, e logo que ele nasceu, ele já foi perseguido. Herodes já mandou matar todos os bebês e José e Maria tiveram que sair correndo com Jesus, criança, para o Egito, para que Jesus não fosse morto. Por quê? Eram os desígnios de Satanás. Satanás tinha inveja de Jesus, ele sempre quis destruir Jesus. Sabe, todos aqueles que decidem seguir Jesus também são perseguidos por Satanás. Veja, você que é cristão, você é perseguido ou não é? Com certeza, não é, amigo? Você, por exemplo, se você quer ser uma pessoa honesta nessa terra, você também é perseguido. Você é zombado, você tiram o seu cargo, né, atrapalham a sua vida. Se você quer agir certo, você é perseguido. Por exemplo, se você quer guardar o sábado para não trabalhar ou não estudar, dedicar esse dia somente a Deus, como diz o mandamento, você sofre perseguição no seu ambiente de trabalho. Você sofre perseguição na sua escola, na sua faculdade.
Você até é reprovado de ano porque você não frequenta as aulas no sábado. Veja, o jovem que decide se não fazer sexo até se casar também é perseguido. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, e é realmente assim a vida. Todos que querem viver em Cristo sofrem. João 15,18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, disse Jesus. Mas a Bíblia também diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém, querido. Próxima pergunta que eu quero fazer para vocês: qual é a estratégia do inimigo para nos destruir? É importante a gente saber a estratégia que ele usa para a gente saber se proteger contra as armadilhas de Satanás. Tiago 1, verso 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Veja, cobiça aqui significa fraqueza. Todos nós temos alguma fraqueza, porque nós temos dentro de nós as duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza pecaminosa. E pode ser que a sua fraqueza, por exemplo, possa ser o cigarro, pode ser o álcool, pode ser um apetite descontrolado que destrói a sua saúde, comer coisas que destroem a sua vida. A sua cobiça, por exemplo, pode ser o dinheiro, pode ser, por exemplo, a vaidade, pode ser, por exemplo, o adultério. Cada um de nós tem uma fraqueza. E aí Satanás ele tem uma tentação personalizada para cada um de nós. E então ele vai começar a estudar a sua vida. E ao ele perceber que você tem alguma fraqueza, ele vai criar ambientes para você pecar, para você cair. O diabo ele não tem acesso à nossa mente, mas ele observa o nosso comportamento, nossas ações, e assim ele prepara as tentações juntamente com a sua legião de demônios que estão do lado dele. O trabalho destruidor de Satanás é direcionado de uma forma especial àqueles que estão no caminho de Deus. Você que é cristão, você que frequenta uma igreja, saiba que se tem uma pessoa que o diabo vai tentar te atrapalhar, é você. Você que está no caminho de Deus. Aquele que já está no caminho dele, ele não se importa muito, já é ganho para ele. Mas se você quer viver piamente em Cristo Jesus, saiba que Satanás vai fazer de tudo para você cair, para te destruir. Dentro de nós tem duas naturezas: a natureza humana, a pecaminosa, e a natureza divina. A única forma de você vencer as tentações é alimentar a natureza de Cristo que está em nós. Existem duas naturezas dentro de nós: a que quer fazer as coisas certas e as que querem fazer as coisas erradas. Essa natureza pecaminosa foi adquirida quando o primeiro casal pecou lá no Éden. Então, dentro de nós, existe uma força querendo fazer as coisas erradas. Isso só vai sair quando Jesus voltar. E a gente tem que conviver com isso. E como que a gente consegue conviver com isso vitoriosamente? É alimentando diariamente a natureza de Cristo. A natureza que você alimentar mais é aquela que vai ficar mais forte, vai ser a vitoriosa. Temos a natureza humana e a natureza de Cristo. Temos que alimentar a natureza de Cristo. Olha, todos os dias nós nos alimentamos e assentamos numa mesa para se alimentar. Pelo menos nós tomamos 3 refeições, não é mesmo? O café da manhã, o almoço e a janta, não é mesmo? Pelo menos 3 refeições nós temos todos os dias. Sabe? Na vida espiritual também, a gente também precisa se alimentar também pelo menos 3 vezes por dia. Existe um tripé, o tripé do poder, em que se você se alimentar diariamente dessas 3 coisas, eu tenho certeza que o diabo não tem acesso à sua vida. Qual é o tripé do poder?
Primeiramente, a Bíblia é o centro de todas as coisas. Segundo, o espírito de profecia. E o terceiro, a lição da escola sabatina. Se você se alimentar diariamente desses três alimentos poderosos, eu tenho certeza que o diabo não vai conseguir nenhuma vitória na tua vida. Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Amém? Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. O pecado é bom? O que você acha? O pecado é bom ou não é? Amigos, se o pecado não fosse bom, ninguém passaria 3 noites inteiras pulando carnaval. Não é mesmo? O pecado, de uma certa maneira, podemos dizer que é bom. Fazer as coisas erradas, o nosso corpo gosta. Lutar contra a natureza carnal é o nosso dever. Ellen White diz o seguinte: há um remédio para toda espécie de tentação. Jesus é o poderoso ajudador, apoio infalível. Amém? Jesus, amigo, ele esteve nessa terra e ele sabe como é difícil viver as tentações. Ele nos ajudará a vencer. Olha, se tem alguém que que passou por essa experiência em uma escala infinitamente maior de lutas na terra, de tentações, foi Jesus. Veja, quando Jesus esteve aqui na terra, ele não podia pecar. Se ele cometesse um pecado só, tudo estaria perdido. Mas imagine então como que Satanás então não fez esforços para que Jesus viesse a pecar. Então, quando Jesus diz que ele veio a esta terra, significa que essa experiência ele passou, ele sabe o que você passa todos os dias. Por isso que ele te entende, ele oferece ajuda para você vencer todas as tentações. Jesus disse assim: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca, amigo. Veja, se a carne é fraca, então, por isso que a Bíblia diz, você deve vigiar e orar para que a tentação nem apareça na sua vida. E você deve buscar a Deus todos os dias e não somente nos momentos difíceis e cruciais. Já disse aqui, tem pessoas que procuram a Deus somente nos momentos difíceis. Isso é muito perigoso. Tá? Você deve procurar Jesus todos os dias, porque a Bíblia está nos alertando, olha, a nossa carne é fraca. Tem pessoas tentando fazer de Deus um guarda-chuva. Um guarda-chuva a gente só procura quando está chovendo, isso é um perigo. Olha, além dessa comunhão com Deus, o que nós podemos fazer para ajudar a não cair em tentações? A próxima pergunta está a resposta em Mateus 5, 29 a 30. Lá diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. A minha pergunta é, além da comunhão, o que nós podemos fazer? Veja, aqui o texto diz o seguinte: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Olha só, o texto não está dizendo que você tem que pegar uma faca aí e cortar partes do teu corpo. Não é isso que esse texto está necessariamente dizendo. Esse texto está nos dizendo que a gente tem que evitar situações de perigo e arrancar o mal pela raiz. Por exemplo, pessoas com tendências de adultério, pessoas que têm tentações, como, por exemplo, homossexualidade, que é reprovado por Deus na Bíblia. Tem que fazer o quê? Evitar certas amizades, evitar certos locais para se frequentar,
evitar certos sites da internet. Por exemplo, pessoas que têm tendências de usar drogas. Também deve evitar certos locais para se frequentar. Pessoas que têm tendência de tomar álcool, destruir o seu corpo. Pessoas que têm tendência de um apetite descontrolado. Evite situações de risco, evite lugares que vai te aumentar o gosto ou vai te provocar coisas, vontades para praticar essas coisas. Arranque o mal pela raiz. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Veja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, não espere o mal acontecer para você tomar uma atitude. Identifique a aparência e já se afaste. Não espere acontecer, porque quando ele acontecer, talvez não dê tempo mais de você resistir. Provérbios capítulo 13, verso 20. Agora eu vou falar alguma coisa para vocês que poucos pregadores falam, mas eu vou dizer. Olha, diz lá, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Cuidado com certas amizades. Dependendo da pessoa que você está junto e tendo amizade, ela pode te levar para o buraco. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, havia um cantor famoso chamado MC Kevin. E esse cantor, ele tinha más amizades. Amizades que ofereciam para ele o álcool, ofereciam para ele drogas, ofereciam para ele mulheres bonitas, sendo ele mesmo um homem casado. E um dia desses aí, esses amigos resolveram fazer uma brincadeira de mau gosto com ele. Ele estava num prédio, num apartamento, e aí colocaram para ele uma mulher bonita para se oferecer para ele, para ficar com ele, para tentar ele. E quando a mulher estava com ele, eles fizeram mais uma brincadeira de mau gosto. Eles disseram assim para ele, olha, a sua esposa está chegando. E ele ficou com muito medo daquela situação, e ele foi se esconder na janela do prédio, escorregou de lá, e caiu de cima do prédio, e morreu. O que é isso, amigo? Cuidado com as amizades. No enterro dele, a mãe e a esposa dele fizeram um discurso para as pessoas que estavam presentes ali. E falaram assim, olha, você está vendo o corpo do Kevin aqui, nesse caixão? Sabe por que ele está aqui? Por causa das falsas amizades. Nós o avisamos para ele selecionar melhor as pessoas com que ele tinha amizade. Nós avisamos que essas pessoas iam acabar destruindo ele. Mas ele não quis nos ouvir. Ele foi teimoso. E hoje está sendo o enterro dele, porque ele não ouviu os alertas que nós demos para ele. Que coisa triste, não é mesmo, amigo? Falsas amizades. Tome cuidado com as falsas amizades. Pode te levar para longe de Jesus. Filipenses 4, verso 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha que texto bonito para todos nós aqui. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, é isso que nós devemos ocupar a nossa mente. Cuidado com certos locais para frequentar. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Cuidado com os seus filhos nas escolas públicas e as saídas que eles fazem sozinhos. Se puder, amigo, coloque o seu filho na escola adventista. É um conselho que eu dou para vocês.
Eu pergunto para vocês, é caro colocar o filho numa escola adventista? É verdade, não é barato, tá? Mas vale a pena. Eu estudei a minha vida inteira no Colégio Adventista de Santo André. E eu digo para vocês que naquela escola lá, eu nunca vi drogas lá. Eu nunca vi sexo. Eu nunca vi ensinamentos errados. E saí muito bem preparado para esta vida profissional. E o que nós temos visto na escola pública hoje? Infelizmente, nós sabemos que as escolas públicas foram entregues nas mãos de um partido político que não está interessado em ensinar para o seu filho matemática e português, não. Está mais interessado em ensinar para os seus filhos as ideologias que eles acreditam. Por exemplo, ideologia de gênero, sexo à vontade, liberação de drogas. Querem ensinar para as crianças que, se você nasceu menino e quiser um dia virar menina, você pode ensinar isso para crianças. Sabe, esses são os ensinos das escolas públicas. Você já reparou nas redes sociais? Quando saiu as redes sociais e as pessoas começaram a escrever, quantos erros de português nós encontramos aí dos nossos amigos queridos do coração, escrevendo aí nas redes sociais. Por quê? É por causa disso que eu estou falando. Outro dia eu estava no Instagram e eu vi um depoimento de uma cantora da nossa igreja. E ela disse o seguinte, que ela estudava numa escola pública e ela sempre tirava 8, 9, 10 em todas as matérias, uma boa aluna. Mas um dia ela teve a oportunidade de se mudar para a escola adventista. E ela disse o seguinte, sabe quanto que eu tirei na prova na escola adventista? Naquelas mesmas provas que eu ia bem, tirei a nota 1. 1. Ou seja, ela pensava que estava aprendendo as coisas, mas não estava aprendendo nada. Tá? Assim está a situação das escolas públicas. E Satanás quer nos levar para o caminho mau, pegando a gente desde pequeno, ensinando, porque é mais fácil você educar para o mal, pegando uma criança e percorrendo ela todos os anos. Assim é o plano de Satanás. Então, houve um investimento muito grande de Satanás nas escolas para levar-nos a desobedecer a Deus. Então, tome cuidado, amigo. Eu aconselho você. A escola adventista é um pouco mais caro, mas faça uma hora extra no trabalho, faça algum serviço, algum trabalho para ter alguma renda extra. Converse com o tesoureiro da escola adventista, converse com o seu pastor. Peça ajuda, converse com o diretor da escola, peça uma bolsa, faça alguma coisa. Mas coloque seu filho na escola adventista. Eu estou com minha filha na escola adventista. Por quê? Porque eu fui feliz lá. E eu tenho muita saudade da época que eu estudava no colégio adventista. Por isso eu coloquei a minha filha lá. Porque eu quero que ela aprenda as coisas corretas. Na escola adventista, são ensinados valores de verdade. E são ensinadas também as matérias necessárias para uma vida profissional de verdade. Tá bom? Olha só, mais uma dica aqui que nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas. Página 332. Vi que cantar para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar a Deus o derrota e nos concede vitória. Olha só que dica mais interessante. Cantar hinos de louvor a Deus afasta o inimigo de nós. Quando você estiver em alguma tentação, experimente cantar um hino de louvor a Deus. O Quarteto Angels canta um hino que diz assim, vou caminhando, sempre contente, pela estrada rumo ao céu, não tenho medo, pois confiante estou, porque Jesus comigo está. É a letra do hino. Cante esse hino, por exemplo, quando você estiver caminhando à noite na rua.
Veja, você vai ver que aquele hino vai te fortalecer. Jesus comigo está, diz a letra do hino, e o hino tem o poder de nos ajudar a afastar-nos da tentação. Tá bom? Que dica mais legal e importante, não é mesmo? Olha só, Ellen White diz o seguinte: a tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por mais que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo e inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Amém? Existe uma promessa bíblica em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Amém? A promessa bíblica é: haverá tentação na tua vida, mas não será uma tentação acima do que você possa resistir. E na força de Jesus, por meio de Jesus, você pode vencer todas elas. Amém? E o que acontece quando nós resistimos à tentação? Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só, quando você resiste à tentação, Satanás foge de você. Sabe por que ele foge de você? Porque Satanás é um ser inteligente e ele não perde tempo. Se você não deu atenção para ele, ele vai atrás de outro. Ele está em busca de uma grande quantidade de seguidores. Então, se você resistir, ele não vai ficar muito tempo te atrapalhando, não. Ele já vai atrás de outro. Olha que promessa maravilhosa. Qual é o objetivo da tentação? Amigo, olha só. Deus não nos poderia nos livrar de todas elas e impedir que Satanás tentasse a nossa vida? Ellen White diz o seguinte, que o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer na sua aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável à sua vitória final. O objetivo é preparar você para todas as seduções do mal. Amigo, lembra quando você estudava na escola, todo bimestre é marcado um dia de prova, não é mesmo? E aí a prova tem valor de 0 a 10, não é mesmo? E ali vai testar se você realmente aprendeu ou não a matéria. Imagina, amigo, se não existissem provas na escola. Você acha que os alunos eles iam dedicar seu tempo a estudar realmente as matérias? Você acha que ele ia sair da escola preparado para esta vida profissional tão concorrida que é hoje? Com certeza não, né? É necessário as provas, é necessário tentações. É através das tentações que nós buscamos mais a Deus. Toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada, traz uma nova experiência, levando-nos avante na obra da edificação do caráter. E a alma que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela o mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. E esse ano aqui, eu tive realmente uma grande prova. Tive que fazer uma cirurgia de hérnia umbilical, tive que ficar um tempo de cama, e foi uma recuperação lenta, até mais do que o normal. Mas eu tive essa prova para enfrentar. Eu estou com 43 anos de idade, já tive muitas provas a enfrentar, mas com relação à saúde, eu digo para vocês que realmente foi a primeira que eu tive, de fato, verdadeiramente. E eu digo para vocês, foi difícil? Foi muito difícil. Tá? Mas nesse período, eu tenho certeza que busquei muito mais a Deus e coloquei a minha vida nas mãos dele. E eu saí fortalecido desta experiência.
Infelizmente, nós somos assim. Às vezes a gente precisa passar por provas para que nós sejamos fortalecidos, sejamos colocados nos eixos. Olha só, lembra-se dessa experiência de Davi? Davi, ele teve um momento ali de tentação e fraqueza. Ali, através do palácio, ele viu uma mulher bonita se banhando. E aí ele se entregou a esse pecado. E foi atrás dessa mulher e se adulterou com ela. E atrás daquele adultério depois veio mais pecados de assassinato. E a sua vida foi ficando toda torta. Por quê? Porque ele não resistiu à tentação. Eu quero só fazer um pequeno parêntese aqui para dizer para vocês o seguinte: nem na Bíblia e nem no espírito de profecia diz que Batseba, a mulher, tenha provocado Davi para que Davi caísse. É-nos relatado no Espírito de Profecia e no Comentário Bíblico Adventista que os palácios que eram construídos nessa época, o palácio do rei Davi, ele costumava ser muito alto. Por quê? Para que ele tivesse uma visão privilegiada de todo o seu reino. E se tivesse algum ataque do inimigo, ele fosse o primeiro a saber. Era proposital que seu palácio fosse alto. E ele tinha ali uma visão privilegiada. E talvez ali, pode ser que houve ali um erro dos engenheiros que fizeram ali, né, a vizinhança, ou talvez algum descuido da Batseba. E ele pôde contemplar a Batseba se banhando. E ali ele caiu ali na tentação e ali começou a vida dele se transformar por causa disso. O Comentário Bíblico Adventista diz assim: se Davi se deteve por um momento, se tivesse elevado os pensamentos ao céu em oração, se houvesse concentrado a mente nas responsabilidades de seu cargo real, ou se houvesse entregue ao manejo dos assuntos do Estado, teria sido quebrantado o encanto do inimigo. Olha só. Foram alguns segundos, mas se ele tivesse com a mente ocupada com os deveres do seu reino, isso não teria acontecido. Sabe qual é a lição aqui, amigo? Que a mente vazia é a oficina do diabo. Que capítulo triste é esta na vida de Davi. O pecado sempre traz consequências desastrosas. E Davi teve que conviver com morte de filhos e guerras depois de cair nesta tentação aqui, amigo. Então, veja, mente vazia é oficina do diabo. Então, o que a gente deve fazer, amigo? Estar constantemente em comunhão com Deus. Todos os dias nós devemos nos apegar a Cristo. Sabe, todos os dias nós temos que estar com Ele. Vou fazer uma revisão aqui do que nós estudamos hoje agora. Primeira coisa aqui que nós aprendemos hoje: se apegar ao tripé da vitória. Bíblia, Espírito de Profecia, lição da Escola Sabatina. Segundo, vigiar e orar, cantar louvores, evitar situações de perigo, certas amizades, certos locais. Esses são os conselhos. Amigo, você sabe que as tentações de Satanás, são bonitas. Ele se aparece através de uma mulher bonita, como foi Batseba na vida de Davi. Ele se disfarça. Notem que lá no Jardim do Éden, quando ele foi tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, aquela serpente que ofereceu o fruto proibido, a Ellen White disse que era o animal mais bonito da natureza. Ele se disfarçou ali e procurou o animal mais bonito da natureza. Olha só, a tentação, amigo, ela é uma propaganda enganosa. Se disfarça de bonito para você cair. Você já caiu alguma vez numa propaganda enganosa?
Eu acredito que já, não é mesmo? Eu me lembro certa vez que o Quarteto Angels gravou o seu segundo CD e estava se preparando para fazer o lançamento. E a gente estava feliz da vida, convidou um monte de gente, convidou um conjunto grande para participar e cantar. E aí nós comentamos entre nós, nossa, a gente devia comprar um microfone novo para a gente cantar. E aí eu, juntamente com o Regis, que era o primeiro tenor do quarteto, naquela época, fomos a Santa Efigênia e nós vimos lá um microfone lindo, amigo, bonito. E aí nós perguntamos para o vendedor assim, esse microfone é bom? E o vendedor disse, todo vendedor diz que né? Para vender tudo é bom, não é mesmo? E aí, amigo, nós compramos aquele microfone, um microfone lindo. E aí nós chegamos para o lançamento do CD e usamos aquele microfone. Aí, amigo, que decepção. Quando nós ligamos o microfone, foi interferência para tudo qualquer lado. Estragou todo o nosso lançamento do CD. E nós orávamos a Deus assim, dizendo, Senhor Deus, acaba logo com esse culto que nós estamos passando muita vergonha. E assim era a nossa oração naquele dia lá. Passamos vergonha, amigo. Sabe, caímos numa propaganda enganosa. O microfone era bonito e nós não tínhamos muita experiência e caímos nesse problema aí, né? Veja, querido, quando Satanás se apresenta para você, ele se disfarça de bonito. Talvez um homem bonito, uma mulher bonita, para fazer você cair. Talvez ele se disfarça de um emprego bonito. Sempre o pecado ele é bonito, a tentação ela é bonita. É assim que ele se apresenta às pessoas. E então, amigo, você tem que ficar muito esperto. E você tem que procurar estar em dia com Deus. Vigiar e orar sempre, para que não caia nas tentações do inimigo. E a Bíblia diz que a carne é fraca. Então, amigo, se a Bíblia já está te avisando que se a carne é fraca e as tentações serão fortes, e ele vai se disfarçar de algo muito bonito para te cair, significa que Satanás não está para brincadeira e ele quer te destruir. Então, amigo, ouça essa música que o quarteto vai cantar agora e depois nós vamos fazer uma oração. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais me alegro nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. sim, Firme nas promessas de Jesus. Senhor nosso Deus, quero te pedir nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor afaste todo o mal da nossa vida. Tudo aquilo que nos faça pecar, cair em tentações, que o Senhor jogue para longe da nossa vida. Nos ajude todos os dias a estar em comunhão contigo. Nos fortaleça para que possamos ser pessoas agradáveis, de acordo com a tua santa e bendita vontade. É isso que te pedimos em doce nome de Jesus. Amém. Amigo, eu te espero amanhã às 8 horas da noite para a continuidade da semana de oração, tá bom? Até mais. Um abraço.